Nós queremos provar da tua presença essa noite, Jesus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Diga, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Para terminar, diga: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo, sim, Jesus, do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quem tem a mão, levante e aplaude o nome de Jesus bem forte. Aleluias. Pastor Eliel. Shalom, meus queridos. Paz e graça, paz do Senhor. Podem se assentar por bondade nesta noite. Estamos hoje dando início à Escola de Princípios do Reino. Hoje é a nossa aula inaugural, uma aula experimental. E é certo que tem muitas pessoas que estão viajando, mas nós marcamos essa data já há algum tempo e já marcamos 2 vezes e não foi possível fazer o lançamento. Fomos boicotados, pastor Alain, 2 vezes. Fomos boicotados 2 vezes, mas Deus nos abençoou. E nós marcamos essa data e para a glória de Deus. Vou falar de novo, para a glória de Deus. Nós estamos aqui nesta noite para fazer o lançamento dessa escola. Hoje, como é uma aula inaugural, eu prometo que vou pegar bem leve. Mas quem me conhece aqui sabe como que é o sistema. Mas hoje vou pegar bem leve, tá? Não é um culto, é uma escola, amém? Não estamos em um culto, estamos em uma escola, hoje é uma aula. Então, toda a organização é um pouco diferente. E antes de começar, eu gostaria de ler com você um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, e o versículo 3. É um texto que eu amo de paixão e carrego comigo por onde quer que eu ando e em tudo que eu faço. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Tem muitos irmãos nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo Zoom. Deus abençoe a todos vocês. Alguns irmãos viajando. Tem pessoas dos Estados Unidos acompanhando aí também. Deus é bom, né? Glória a Deus. Provérbios capítulo 21. E o versículo 3 diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais agradável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Vou repetir. Fazer justiça e julgar com retidão é mais agradável, mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Eu queria que alguém, por favor, desligasse aqui esse ventilador. Se precisar, eu peço para ligar novamente, está me atrapalhando um pouco.
Nós não vamos usar o data show, o telão, mas vamos folhear bastante a Bíblia hoje. Quem gosta de Bíblia aí hoje vai se encher. Quem não gosta vai passar mal, né, pastor João Paulo? Meu Deus, ó. Amados, eu não vou falar em cima desse texto, foi só um texto para a gente dar início, mas é um texto que fala sobre os princípios. Porque o que é fazer justiça? O que é julgar com retidão? Nada mais é do que cumprir princípios. Então, Salomão aqui está nos ensinando que melhor do que eu fazer sacrifícios é obedecer princípios estabelecidos ou pré-estabelecidos por Deus. E qual que é o nosso problema, ou um dos nossos problemas, é que muitas vezes nós nos esquecemos ou nos negligenciamos em obedecer aos princípios, mas queremos conquistar a Deus com sacrifícios. E daqui vem o princípio que melhor é obedecer do que sacrificar. É o princípio da obediência. Então, quando eu obedeço, eu não preciso sacrificar. Aí eu digo que sacrifício é uma multa, pastor Alain. Quando alguém comete um delito, cometia um delito, um pecado, isso na antiga aliança, ele precisava então fazer um sacrifício para pagar uma multa pelo erro cometido. Então o sacrifício é uma multa. E eu digo assim que não é um assunto hoje, mas só para a gente já começar, né, de segunda marcha, eu digo assim que tem pessoas que até oram, buscam a Deus, fazem jejum, fazem campanhas para alcançar de Deus uma bênção, uma vitória, pastor Alain. Porém, todavia, no entanto, se esquece de obedecer aos princípios. E nós aprendemos que o obedecer, ele é melhor do que o sacrificar. Alguém diz para mim, pastor João Paulo fala muito sobre essa questão dos princípios, trabalha essa questão das finanças, da prosperidade financeira, e fala muito da questão da oferta. Alguém vai dizer que eu ofertar com interesse é barganhar com Deus. Eu ofertar na casa do Senhor, ofertar para Deus, no intuito de alcançar uma bênção, isso é interesse, é barganhar com Deus. Agora, quando alguém não cumpre os princípios, ele vai ter uma falta, vai ter uma necessidade, e ele vai então ter que se relacionar com Deus pela falta que ele tem. Isso sim é interesse, porque a vontade de Deus é que eu não tenha nenhuma falta ou necessidade. Para quê? Para que o meu relacionamento com Ele não seja por interesse, mas por honra. Mas como nós temos muita falta e muita necessidade, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós vamos orar, por exemplo, quando alguém vai orar, quando vai fazer uma campanha, quando vai numa vigília, no monte, quando vai fazer um jejum, ele não faz para honrar a Deus ou para ter intimidade, para desfrutar de uma comunhão com Deus, ele faz por um interesse, porque precisa de uma cura, precisa de uma vitória, de um milagre. Aí eu pergunto, quem é que se relaciona com Deus então por interesse? Quem é que tem interesse? É quem oferta para honrar a Deus ou quem ora para alcançar uma bênção? Porque a minha oração não é para alcançar uma vitória. Existe sim a oração peticional, mas a minha oração para desfrutar da intimidade com Deus. Mas aí nós temos tanta falta, tanta necessidade, que quando vamos orar, nós não lembramos de desfrutar da presença. É só pedir, pedir, pedir. Meu Deus, me socorre. Meu Deus, me acode. Meu Deus, vai lá. Meu Deus, abençoa aquilo. Porque é muita falta. Mas se nós aprendermos a praticar os princípios, nós vamos orar sim, vamos jejuar sim, vamos subir monte sim, mas não por interesse, mas para ficar sós com o Senhor, na intimidade com Ele. Essa é a vontade de Deus. Amém? Olha só. Por que abrir uma escola? Eu confesso que eu questionei muito com Deus. Meu Deus, mas abrir uma escola.
Qual que é o propósito dessa escola? Para que abrir uma escola? E eu me lembrei que há muito tempo atrás, desde muito tempo, eu lia a Bíblia e eu já pregava, viajava a alguns estados pregando, estudava a palavra, ouvia outras pregações. E sempre no meu espírito, eu sempre senti que faltava alguma coisa. Dentro de mim, eu sentia que não fazia sentido, Tiago, que faltava sempre alguma coisa. Falta alguma coisa. E aí Deus me fez entender que nós pregamos muito sobre Abraão, pregamos muito sobre José, pregamos muito sobre Salomão, pregamos muito sobre Moisés, Josué, pregamos muito sobre Jabes, sobre Ana. Nós contamos a história de Ana, de como Ana alcançou de Deus uma grande bênção. Mas aí Deus me fez entender que pregar sobre Ana, falar sobre Ana, não é nada mais, nada menos que uma teoria, pastor João Paulo. Isso é apenas uma teoria. Então chegou a hora da gente, na verdade, não contar a história dos outros, contar a nossa história, ter a nossa experiência, aprender com Ana, aprender com Jabes, aprender com Abraão, mas eu viver o que eles viveram para contar a minha história, a minha experiência pessoal com Deus. E está chegando esse tempo de contarmos a nossa história, aquilo que nós estamos vivendo, a nossa realidade. Se está aí, não. Então, observe. Essa escola de princípios do reino não é uma escola de teologia. Não se trata de teologia. Aqui é muito mais que isso, porque nada contra a teologia, até porque eu sou bacharel em teologia, tenho diploma reconhecido pelo MEC, e eu posso falar com conhecimento de causa, eu tenho autoridade para isso. Não é nada contra a teologia, mas a teologia em si é apenas teoria. É provar por A mais B que isso e aquilo, não, isso não é assim, e começa uma discussão entre calvinistas e arminianos, pré-milenista, pós-milenista, e começa a discussão toda, apenas teorias. O propósito da escola de princípios do reino é a prática, são fatos. Aqui nós trabalhamos com fatos. Alguém fala assim, alguém me confrontou um dia desse, disse, olha, eu não concordo com isso. Não concordo com o que você está falando, não concordo com isso, com aquilo, e começou a me confrontar. Eu disse, vem cá, me conta um milagre que você alcançou vivendo do jeito que você vive, pelo que você acredita. Me conta um resultado, uma bênção que você alcançou vivendo pelo que você acredita. Porque eu vou te contar os milagres que eu vivo por aquilo que eu acredito e pratico. Porque a verdade não precisa de defesa. Por quê? Porque a verdade produz milagre. A verdade gera fruto. A verdade gera resultado. Então, o que é o resultado? É o fato. Não se trata de discutir quem está certo e quem está errado, mas nós temos que ir aos fatos. Você está aí, irmão? Então vamos lá, vamos começar? Escute isso. Hoje é uma aula inaugural. E é só para a gente sentir mais ou menos como que vai funcionar a escola. Mamo Antônio, presbítero Antônio já, né? É, aí, profetizei. Receba em nome de Jesus. Meu pastor, irmãos, está aqui conosco meu pastor, meu pai, meu apóstolo, pastor João Paulo. É a minha cobertura. Deus me deu um pai. Juntamente com ele, irmão Antônio, pastor Alain, meu irmãozão, né? Não é só irmão, é meu irmãozão. Junto com ele, seu filho, apresenta aí. Pastor Luiz, Valmir, intercessão, coluna de intercessão. Luiz, é o Luiz. Dois Luiz, né? Glória a Deus.
Está aí também alguns irmãos lá do pastor Cristiano, 2 obreiros. Amém? Sejam muito bem-vindos. Amém? Então vamos começar? Observe isso. Vamos falar um pouco sobre o que são princípios. O que são os princípios? Olha para cá. Eu vou dizer para você aqui algo e eu preciso que você entenda o que eu vou dizer, porque eu vou explicar o que eu vou dizer. Calma, não se assuste. Só para nós entendermos qual que é a importância dos princípios, porque eu não sei você, mas eu cheguei a um tempo da minha vida que eu fiquei cansado de ouvir tanta profecia, revelação que vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai te levar, acontece isso, aquilo, e nada aconteceu. E eu falava, meu Deus, será que eu estou tão errado assim que nada acontece, ou o profeta que está errando? E quantas pessoas até mesmo se afastaram do evangelho por causa desse tipo de coisa. Mas não é que a profecia não foi de Deus, não é que a revelação não foi de Deus, é que não se trata apenas da profecia e da revelação, não se trata apenas de orar, existem princípios que precisam ser obedecidos. E eu cansei de ver pessoas receber profecias, revelações, pessoas orar, pessoas buscar a Deus e não ter resultado. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês já estão orando, buscando a Deus, ou conhece alguém que é crente, é salvo, tem uma vida consagrada, mas parece que nada dá certo? Sim ou não? Aí a pessoa ora, faz campanha, vai para monte, vai para vigília, mas parece que nada adianta. Sim ou não? Eu conheço muitas pessoas que são assim. Porque, escute isso, entenda que não depende de Deus. Pastor, por que isso acontece? Observe isso. É porque não depende de Deus. Depende de quem? Depende de mim. Escute isso. Deus não pode tudo. Vou repetir. Escola de princípios do reino. Escute isso e coloque a mão nas minhas palavras. Deus não pode tudo. Agora observe. Deus tem todo o poder. Deus é soberano, mas Ele não pode tudo. Pergunta por quê? Marcos 6. Vamos para a Bíblia, né? Antes que alguém desvie, vamos para a Bíblia. Marcos capítulo 6. Olha para cá. Pastor Luiz, vou te provar aqui hoje. Jesus era Deus? Enquanto Jesus na terra, ele era Deus? Sim ou não? Irmãos, Jesus era Deus. Todos concordam que Jesus era Deus. Então Jesus na sua essência era 100% Deus. Na sua natureza 100% homem. Então Jesus era Deus, sim ou não? Agora, Deus pode tudo? Esquece o que eu falei. Deus pode tudo? Sim, Deus pode tudo. Então, Jesus era Deus e Deus pode tudo. Isso? Marcos capítulo 6, versículo 4, fala assim, ó. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra na sua terra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia. Vou repetir. Jesus. E não podia fazer ali muitas maravilhas. Mas Jesus não era Deus? Você não disse que Deus pode tudo? E por que ele não podia fazer ali muitas maravilhas? Em algumas traduções diz, e ele não pôde fazer ali muitas maravilhas, por quê? Por causa da incredulidade, ou seja, por causa da desonra das pessoas. Foi assim, quando Jesus chegou em Nazaré,
Quando começa o seu ministério, Jesus chega em Nazaré. E aí acontece esse episódio. Ele não pôde fazer muitos milagres, por quê? Porque uns falavam assim, mas vem cá, esse não é o filho de José, filho de Maria, está aqui seus irmãos, suas irmãs estão aqui. Isso é Jesus, rapaz, de Nazaré. E não o honraram. E pelo fato de não honrarem a Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres. Observe isso. Eu sempre digo que a bênção não vem de Deus. A origem da bênção, a fonte da bênção, ela é Deus, mas não vem de Deus. Abraão tinha a bênção, Abraão tinha a promessa. Mas enquanto o sacerdote Melquisedeque lhe abençoou, não foi destravado, porque a bênção não vem de Deus, ela vem do homem que Deus levantou para liberar sobre a sua vida. E se eu não estiver atento para identificar um homem de Deus, um profeta, um sacerdote, e aí está o detalhe, 2 princípios importantes, reconhecimento e honra. Olha, eu não posso honrar, Antônio, eu não posso honrar ninguém se eu não reconhecer que essa pessoa tem algo extraordinário. Mas quando eu reconheço que o pastor Alan tem de Deus uma unção específica, especial, algo extraordinário, eu reconheço e eu honro ele por causa disso, eu recebo dele para mim. Ele me abençoa. Se está aí, não. Então, olha só. Jesus chega em Nazaré. E ele poderia fazer-lhe muitas maravilhas. Mas as pessoas não reconheceram ele como o Messias. Não reconheceram que ele era um profeta. E porque não o reconheceram, não o honraram. E porque não o honraram, ele não pôde fazer. Aí qual que é o problema? Pergunta, qual que é o problema? Porque muitas pessoas estão orando, e tem que orar mesmo, tá? Ore, mas ore mesmo. Tem que orar mesmo. Estão orando, jejuando, pagando preço, subindo o monte, buscando uma bênção de Deus, mas não reconhece que a bênção já está com o seu sacerdote. Aí não reconhece, não honra, vai morrer orando e jejuando, não vai receber a bênção. Sabe por quê? Nós temos dificuldade em reconhecer que as pessoas, por mais defeito que elas têm algo extraordinário de Deus para mim. Eu só aceito se vier diretamente de Deus, não aceito. Enquanto você não reconhecer a unção de Deus, a autoridade de Deus na vida do homem e honrar esse homem, você não recebe o que Deus tem para você. Você está aí? Amém? O que são princípios? São chaves. São chaves, são códigos, são acessos. São chaves que dão acesso, são códigos de ativação, são dispositivos. Sabe qual que é o problema nosso, pastor Alain? Um problema sério. É que eu fico assim, vou falar assim de coisas mais fáceis de entender, porque facilita, né? Por exemplo, o dízimo. Alguém fala assim, mas eu não concordo com o dízimo. Nem eu, irmão, não concordo. Mas não concordo mesmo. Só que eu não fui chamado para fazer o que eu concordo. Fui chamado para obedecer o que Deus falou. E aqui está o princípio de que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O que é o temor de Deus? É eu respeitar. Se Deus falou, ele é a autoridade, sabe o que está falando, faz sentido. Então, se foi Deus quem instituiu o dízimo como princípio, existe uma razão para isso. Então, por temor a Deus, Deus sabe o que está fazendo. Nosso problema é que nós achamos que sabemos mais do que Deus. Mas não concordo. Não acho que está certo. Querido, eu não fui chamado para fazer o que eu acho. Eu fui chamado para fazer o que Deus disse, ou melhor, o que está dito.
E o que está dito está determinado. E Deus não vai mudar só para me satisfazer. Ou eu aprendo o que Deus disse e obedeço o que Deus disse e vivo a promessa do que Deus disse, ou então vou ficar chupando o dedo, porque Deus não vai quebrar um princípio, Deus não vai mudar uma lei para satisfazer a minha vontade, o meu desejo. Mas aí, muitos estão orando para quê? Para mudar o coração de Deus. Orando, chorando, para mudar. Não, Deus não vai mudar um princípio para te satisfazer, não vai. Não te falaram isso, né? Olha só, você está aí? Hoje é uma aula inaugural. Eu falei que eu ia pegar leve com os irmãos. É uma escola, não é um culto. Dá tempo de ir embora ainda. Olha só. E aqui eu vou precisar da ajuda do meu pastor. Daqui a pouquinho ele vai dar uma palhinha aqui. Irmão, se vocês pensam que eu sou mestre, pensa pastor João Paulo, irmão. Meu Deus, olha só. Escute, olha para cá. O seu choro, escute isso. Urivânia, o seu choro, a sua oração não muda Deus. Não são coisas que, quando eu aprendo, eu entendo isso, muda tudo. Muda tudo, isso liberta. Escute, o seu choro e a sua oração não muda a Deus. Pastor, me prova. Fala aí, pastor, me prova. Primeiro Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 9 e 10. Esse texto, ele vai contar a história de uma mulher chamada Ana. Ninguém conhece Ana, né? Aí, quando eu era pregador, que hoje eu não sou mais, o pastor João Paulo disse que o mestre ele é seco, né? Eu descobri, pastor, porque aquele menino, cadê o menino? Está bem ali, ó. Eu ia falar e começar a tocar o violão, fazer um solo. E aquilo me dava nervoso. Eu falei, meu filho, para, pelo amor de Deus. Eu não entendi por quê. Ele disse que o pregador quer o fundo musical, entendeu? O mestre não, o mestre é seco. É no grosso. É, né? O pastor gosta, né? O mestre não gosta, irmão. Aí, mas quando eu era pregador, eu pregava história de Ana, eu pregava, irmão, eu emocionava, o povo chorava, maravilha, aleluia. Mudou o quê? Chorar mudou o quê? Irmão, nós temos que ver a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia com seriedade e responsabilidade. Isso aqui não é um livro de romance, não é um conto de fada, irmão. Para você ler historinha bonitinha e chorar, não é isso. É realidade, isso aqui é fato. Lembra que eu disse? O negócio é o fato, não é a teoria. Ana, ela orou quase 25 anos buscando de Deus uma vitória. Escute isso. Isso é libertador. Ana orou e chorou quase 25 anos sendo humilhada, desprezada pela sua rival. E ela orava e chorava 25 anos e Deus nunca respondeu a oração de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, olha só isso. E essa não foi a primeira vez que ela fez isso, tá? Observe, foram 25 anos consecutivos ela indo a Siló sacrificar ao Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmão, eu não sei se você teve já essa experiência de orar com amargura de alma, sabe? Quando você está assim, entendeu? Ela orou com amargura de alma e chorou abundantemente. E Deus é tão bonzinho, né?
Deus olhou assim e disse: oh, meu Deus, chora, filha, chora. Geme e chora, vai chorando, geme e chora, continua chorando. Um dia tu vai entender o mistério. Um dia tu vai entender a chave, vai girar a chave, entendeu? Vai ativar o dispositivo, aí eu vou te responder. Aí ela entendeu, nesse dia ela entendeu, pastor Alain. Ó, verso 10. E votou um voto. Entenda, o que mudou a história de Ana não foi a oração, não foi o choro, foi o voto. Quando ela entendeu que Deus estava requerendo algo mais da parte dela, e ela então obedeceu, ela ativou um dispositivo, obedecendo à vontade de Deus, cumprindo um princípio que era o voto, no mesmo dia. Olha só, para quem não sabe ainda, o voto é uma oferta, é um princípio. O pastor João Paulo fala muito bem sobre isso aqui, com precisão. O voto, ele é um princípio, é uma oferta. É um tipo de oferta, melhor dizendo. Então, Ana, ela fez um voto ao Senhor. E o que mudou a história de Ana foi o voto que ela fez, não a oração. Não foi o choro e não foi a oração, foi o voto. Aí muitas pessoas estão brigando com Deus. Observe isso. Muitos estão brigando com Deus para mudar o coração de Deus, para Deus lhe responder, mas não tem interesse em aprender o princípio para poder obedecer e fazer. No dia em que Ana entendeu e votou o voto, irmão, o sacerdote ali estava ali, sentado, encostado, só observando. Ele nunca observou Ana antes. Ele sempre esteve ali, mas nunca prestou atenção em Ana. Mas quando Ana votou o voto, ele olhou para Ana e disse: epa. E foi falar com Ana. Ana responde: meu senhor, não estou bêbada, estou aqui chorando com amargura de alma, porque sou mulher afligida. Aí ele entendeu e disse: olha só o segredo, olha só o segredo. Irmão, estou falando de fato, não é teoria, é fato, realidade. Olha só, o sacerdote ali olhou e disse: vai para a tua casa e seja feito para contigo conforme tu desejas. Naquele mesmo dia, ela foi para casa, Eucana a conheceu e ela engravidou. Debaixo, aí eu provo de novo que a bênção não vem de Deus. Ana queria uma bênção, ela orou, ela chorou. Quando voltou o voto, Deus disse: vou dar a sua bênção. Deus não desceu do céu e deu para ela. Deus usou o sacerdote ali para liberar uma palavra: vai para a tua casa e receba a tua vitória. O homem teve que liberar para ela receber. O seu problema é que você ora, jejuma, sobe monte, faz campanha, mas não honra, não reconhece que o homem tem a autoridade de Deus para te abençoar. E a escola de princípios do reino está aqui para isso. Nós precisamos aprender a reconhecer e a honrar os homens de Deus. E eu quero convidar aqui o pastor João Paulo, dentro disso que eu falei aqui, eu vou só ler o texto, e ele vai aqui fazer o que Deus tocar no coração dele. Primeiro, Isaías. Ele vai ler outro texto, tá? Mas eu vou só dar uma introdução aqui, ó. Isaías. Só para eu vou, ó, tipo assim, meu pastor, eu vou arrumar o problema para o senhor resolver. Isaías 38. Ó. Isaías 38, versículos 1, 2 e 3. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, olha só, verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias orou também, irmão. Orou muito. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Agora escute, olha o problema que eu vou causar para o João Paulo aqui, a resolver. Isaías 38. Olha o problema. Não foi a oração e não foi o choro que fez Deus mudar a sentença de Ezequias. E aí agora, já arrumei o problema, João Paulo que resolva.
Shalom, gente. Eu vim para resolver um problema, né? Mas tá benção. Deixa eu só dizer para vocês uma coisa. Feliz é aquele que encontra um libertador. Feliz é aquele que encontra um libertador. Vocês têm um libertador aqui. Libertador chama-se Eliel. Shalom, pastora. E tá ali a pastora libertadora. Gente, era tudo que eu precisava na vida, era um libertador. Tudo. Eu só precisava de um libertador, nada mais. Quando eu achei um libertador, minha vida muda. É simples. Mas um libertador paga o preço, porque ele vai libertar o povo do cativeiro que nenhum outro teve coragem de libertar. Vocês não acham que não tinha um líder lá no Egito que o povo confiava nele, não? Tinha alguém lá de fibra, de confiança, de vontade, de força. Mas Deus teve que levantar Moisés para ir lá libertar o povo. Vocês sabem por que o povo morreu no deserto? Alguém sabe? O povo morreu no deserto porque o líder morreu no deserto. O povo só vai até onde o líder vai. Só que aquele líder só morreu no deserto por causa da angústia e do trabalho que o povo deu a ele. Sabe qual foi o problema, pastor Tiago? Porque ele libertou o povo do Egito como libertador. Depois virou pastor. E pastor ama mais do que Deus. Pastor faz coisa que Deus jamais faria. Aí o pastor vai lá e faz. Por isso que o pastor entra em depressão e Deus não. Obrigado, pastor. É isso aí. É verdade. Eu estou vindo agora da casa do Antônio. Fui lá comer uma pipoca e um biscoito torrado na manteiga, como diz lá no Ceará. Tentar convencer ele e a mulher dele a não fazer uma oferta que eles fizeram. A pastora passou a tarde chorando. E eu rindo dela. Meu filho, eles estão ofertando isso. Como é que vai ser chorando dentro do carro? E eu dando pressão, é mesmo, minha filha. Vão sofrer, esses meninos vão sofrer. E ela chorando do meu lado. Depois vamos lá, vamos convencer eles a não ofertar. E eu fui pensando, será que Deus não receberia essa oferta? Porque se Deus pediu, é porque Deus quer dar alguma coisa, irmão. Deus não pede nada, Deus nunca vai pedir uma semente a você sem ter uma colheita em mente. Deus deu tudo a Ezequias, tudo. Tudo, Deus deu tudo. Você trouxe caneta e papel? Se você não trouxe, você pode estar em todo lugar, menos na escola. Se você não trouxe, abre o bloco de nota aí do seu celular. Amém? Meu Deus, esse Eliel me bota em cada coisa. Abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, para nós entendermos um mistério bem aqui. Segunda Reis, capítulo 18.
Amém? No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Versículo 3. E fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Essa palavra reto, no original, ela significa honesto. Se você quiser escrever, você escreve. Honesto, correto, direito, reto, plano. Plano quer dizer sem curvas, sem desvios. É fazer o que tem que ser feito e acabou. Justo, honesto, conveniente. É fazer aquilo que é honesto e certo. Agora você vai comigo para o capítulo 20, um pouquinho na frente. Deixa eu passar aqui que eu estou com a Bíblia emprestada do pastor Alain, aqui no iPad dele. Capítulo 20, versículo de número... Vamos ler a partir do 1. Diz assim, é o mesmo texto que o pastor Eliel leu em Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio Amós e lhe disse, assim diz o Senhor, em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração fiz o que era reto aos teus olhos. O texto continua e diz, chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. Ezequias chora. O choro não resolve nada. Aí ele vai dizer assim, Deus, lembra-te que eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Essa palavra reto aqui, deixa eu encontrar ela aqui na Bíblia, novamente. Essa palavra reto aqui já significa bom, agradável, amável, rico, valioso, apropriado, conveniente, próspero, boa compreensão, generoso, benigno, bom, correto, benefício, prosperidade, felicidade. Você sabe o que é que ele está dizendo? Primeiro, eu deveria ter lido esse texto, mas eu fui para o texto que aponta o que Ezequias fez, para que você entenda que quando Ezequias ora e diz assim, lembra-te de que eu fiz o que era bom e reto aos teus olhos, ele estava acionando a memória de Deus, princípio. Por que Ezequias não sacrificou ali? Porque ele estava enfermo. E enfermo jamais ele poderia sacrificar. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que ele estava inabilitado. Ele não tinha condição física nenhuma de fazer um sacrifício.
Como ele não podia fazer nada, ele disse: Deus, lembra-te que eu fiz o que era reto. Só que ele está dizendo assim: Deus, eu usei com prosperidade, com riqueza. Eu usei, Senhor, com intelectualidade na minha generosidade. Eu fui benigno, fazendo o que era reto. Só que lá na primeira reto, lá está dizendo assim, ó, que quem escreveu? Primeira que eu falei. Para Deus, o que é honesto gera prosperidade. Para Deus, o que é agradável gera riqueza. Para Deus, o que é plano e é reto gera o que nós chamamos de generosidade, trazendo benefício e bem-estar. Ele fez antes o que era reto, e aqui ele já diz assim: Deus, lembra, ele já está dizendo para Deus: o que eu fiz lá gerou isso, gerou prosperidade, gerou riquezas, gerou paz, alargou as tendas. Lembra do que eu fiz lá? Ele ativa a memória de Deus, e Deus lembra do que Ezequias fez, purificando o templo e ofertando no templo. Aí Deus diz assim: chama lá o homem de novo e dá mais 15 anos de vida a ele. Por causa da retidão do coração de Ezequias. A palavra foi essa: eu fiz o que era reto. Em algumas traduções, o que era bom aos teus olhos. Quando nós entendemos isso, nós geramos vida em Deus. Deus, irmãos, ele também é mestre, ele também é seco. É normal, todo mestre é seco. Todo mestre é seco. Não deixe de ser seco, filho. Bata e deixe que a pastora Verônica resolva a parada. Você bate e ela sopra. Não tem problema. Se Deus chamou vocês para isso, façam assim. Quem não gosta de peia vai gostar do sopro da mãe. Mas é a peia do filho que faz o filho correr para a mãe e dizer: me dê colo. Deus, ele é um Deus Pai. Ele não é só um juiz. E o pai se lembra. Ultimamente, quando eu tenho ligado para o meu pai tem cantado músicas que ele cantava para mim quando eu era criança. Chora ele, chora eu. E ele diz assim, eu digo: pai, o senhor lembra daquela música? Aí eu canto errado para fazer ele cantar certo. Você sabe da música não, rapaz? Eu vou cantar certo. Eu estou ativando a memória do meu pai. E vivendo os tempos felizes que nós vivemos juntos. Foi isso que Ezequias fez. Aí Deus disse assim: rapaz, eu gostei tanto desse menino que eu vou dar mais 15 anos a ele. Ele fez tanta coisa boa para mim que eu vou dar mais 15 anos para ele. Agora, diga comigo, diga. Para ter vida prolongada, são 2 os princípios: honrar pai e mãe e fazer o que é reto diante de Deus. Pronto. Aí Deus aumenta seus dias. Quem aqui quer viver mais um pouquinho? Agora deixa eu dizer uma coisa. Como é que o texto diz? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Posso dizer só isso aqui, pastor? Que dias Deus está prolongando? Todas as vezes que nasce alguém, Deus traça um propósito. Na verdade, quando fecunda, Deus traça um propósito. No propósito de Deus, Luiz, vem um tempo determinado para que esse propósito seja executado. Quando eu demoro vir a Deus, o que é que acontece? Eu atraso o processo do propósito. Aí quando eu entro em Deus, o tempo do fim desse propósito já está determinado. Se eu honrar pai e mãe, já tem um tempo instituído por Deus. É por isso que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do dia da nossa morte, sabe do dia que nós vamos nascer. Por quê? Por que Deus sabe? Rapaz, isso aqui é longo se eu for falar, mas vou falar.
É que vai falando e vai nascendo os textos no nosso coração. Versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis. No 26, Deus diz a velha frase e conhecida: portanto, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, todo o gado, o réptil que se move sobre a terra. No 27 ele diz assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa criação é no Espírito de Deus. Sabe, pastor Alain, eu fui batizar uns irmãos lá em casa e eu fui dormir perguntando a Deus que palavra eu vou dar para eles amanhã de manhã. E a palavra não veio. Amanheceu o dia, tomei meu café, a palavra não veio. Entrei nas águas. Quando eu entrei nas águas da piscina, que eu pus as mãos na piscina e comecei a orar, aí Deus disse: levante a cabeça e olhe para eles. Aí quando eu olhei, Deus disse assim: todos têm a mesma idade. Aí falei: agora arrebentou com tudo. Por que, Deus? Ele disse: porque no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, todos vocês foram criados de uma só vez. Estão todos em mim. Diante do meu propósito, eu vou liberando no tempo certo. Aí eu perguntei para ele: como é que é isso, Deus? Ele disse: você não acha estranho você encontrar com uma pessoa mais velha ou mais nova do que você e você dizer que parece que vocês se conhecem desde o ventre da mãe? Aí eu falei: é mesmo, Deus. Ele disse: então, vocês estavam no mesmo ventre. Aí o texto diz: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias. Que dias? Os dias que Deus projetou. Só que quando tu honra papai e mamãe, aí Deus diz assim: obedeceu direitinho, eu vou dar um bônus a ele. Agora ele vai colher o que ele plantou segundo o meu propósito. Aí a vida é longa. Aí você começa a colher. Da mesma sorte, se desonrar, diminui os dias. Do contrário, é verdadeiro. Você pegou aí? Ezequias. Você sabe por que Ezequias honrou a Deus? Porque ele entendia sobre honra. Ninguém honra sem entender sobre honra. A honra é algo que está aqui impresso no espírito. A honra é algo que não precisa ninguém pedir para você apanhar o copo sujo do chão. Não, o pastor não está vendo, você apanha, cara. O patrão não está vendo, apanha, não precisa ninguém ver. E eu encerro dizendo, pastor, tanta coisa para a gente falar que a gente dá vontade de falar. Eu encerro dizendo hoje, pastor Alain, eu preguei ontem sobre a estratégia de Satanás. O que é que você achou da mensagem? A igreja que o diabo roubou da mão dos homens aqui na terra, deturpou a mensagem dela e joga através dela a verdade de Deus por terra. Aí eu preguei: que religião é essa? Quando foi hoje, comecei a receber algumas mensagens, por conta da mensagem de ontem. Isso é bom, porque gerou avivamento. Aí uma irmã muito aplicada mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, o que é que está faltando para Jesus voltar? E eu fiquei pensando: será que ela tem certeza que quer que eu responda? Tem certeza, irmã? Ela falou: tenho. Eu falei: está faltando a igreja criar vergonha na cara e viver o que prega. Pastor Alain, hoje ninguém para mais o carro na rua para receber um panfleto, nem para mais em nenhum lugar para ouvir um camarada falando no microfone numa caixa amplificada, não. Mas todo mundo para ver a vida do irmão. Aí eu disse a ela: filha, o modo de evangelizar mudou. E a Bíblia diz que enquanto toda palavra não for pregada em todos os lugares da terra, ele não vai vir. Então, a igreja precisa criar vergonha na cara e virar exemplo para pregar o evangelho sem falar no evangelho. Para onde andar, as pessoas olharem e dizer: isso ali é crente. Porque nos tempos de Jesus era assim. O cristão andava como Cristo, falava como Cristo, operava milagres como Cristo, amava como Cristo. Aí quando ele passava, que ele falava, quando ele dava bom dia, todo mundo já sabia que ele era cristão. Esse aí, ó, tá seguindo aquele doido que morreu na cruz. Esse aí é cristão. O que está faltando para nós é isso.
Deixa eu dizer um negócio para vocês. Se vocês forem só um pouquinho inteligente, eu não estou subestimando a inteligência de vocês, não. Eu estou aqui indo na pior de todas as hipóteses. Se vocês forem um pouquinho inteligentes, vocês vão entender que escola de princípios do reino, ela é aberta por um único propósito. É diminuir o tempo gasto de vocês com as coisas fúteis da vida. Porque quando você se move por princípio, você não perde tempo com besteira. Diminui o tempo, o resultado vem mais rápido, você vira exemplo mais rápido e ganha mais pessoas para Jesus. Já falei demais. Deus te abençoe, meu filho. É isso aí, meus amados. Já estamos partindo para o final dessa aula, né? Dessa escola de hoje. Mas eu quero aqui falar mais um pouquinho sobre essa questão dos princípios. Porque muitas vezes nós oramos, buscamos a Deus, jejuamos, mas nós esquecemos de cumprir os princípios. Aí muitos ficam questionando com Deus, mas Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, estou pagando o preço e nada acontece. Abra comigo. Deus abençoe poderosamente meu pastor, João Paulo, presente que Deus me deu. Eu precisei conhecer um apóstolo lá de Manaus, para através desse apóstolo conhecer o João Paulo aqui em Brasília, acredita, irmão? A conexão foi forte. Foi de Deus. 1 Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Versículos 9 e 10. Vou te revelar aqui um segredo. Alguns irmãos aqui já revelei, né? Vou revelar um segredo para você aqui. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, fala assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É interessante, só isso aqui daria 2 horas de aula, mas hoje é só introdução, é só aula inaugural, né, Antônio? Então vamos devagar. Se você for estudar, irmãos, esse livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao 8, é só genealogia. Pensa num negócio bom para estudar, pastor Alain, é genealogia. Eu não conheço um crente que não gosta de estudar genealogia. Todo mundo ama. É só genealogia. Mas quando você chega aqui nesse texto que eu li, ele dá tipo que meio que abre um parêntese e vai contar um pouco da história de Jabes. Para quem não sabe, esse moço aqui, isso aqui não é uma doutrina, né? Não é um culto de ensino, é uma escola, então vou colocar como uma sugestão, tá? É uma hipótese, é uma sugestão. Fica mais fácil assim. É bem provável que a mãe de Jabes fosse uma escrava, uma serva, aonde o seu senhor, casado com a sua família, teve uma relação. E se você for estudar com atenção, você não vai ver aqui, como pode um livro de genealogia não mencionar quem é o pai de Jabes. Aqui já está um código. Como que em 8 capítulos que trata de genealogia, conta a história de um moço, e uma história linda, mas não menciona o seu pai. É bem provável que esse moço, casado e tendo uma família, teve um caso extraconjugal com uma serva, e ela engravida. Só que ele a despreza, porque quando diz o porquê que a sua mãe deu o nome de Jabes, diz que foi porque
com dores ela o gerou, mas não foi só com dores de dar o parto. Dor no parto, toda mulher normal sente. Tem umas aí que não são normais, que não sente, né? Parece que o negócio sai assim que ninguém nem... Mas toda mulher normal, ela sente dores de parto. Então entenda que ela não deu esse nome para ele porque sentiu dor na hora do parto. Foi porque ela sofreu durante toda a gestação desprezo, abandono, preconceito, discriminação. Ela sofreu toda a gravidez e por isso pôs esse nome no menino. E pelo fato dela pôr esse nome no menino, ela o amaldiçoou. Por quê? Aqui é outro princípio. Falta de paternidade. Porque, por princípio, a mãe não pode dar o nome para o filho. Quem dá o nome é o pai. A mãe pode escolher o nome, mas quem dá o nome é o pai. Por isso, quando Rebeca estava morrendo, foi dar luz o filho. Quando ela estava morrendo, na hora que o filho nasce, ela dá o nome. Mas Jacó entra correndo e diz: opa, não é esse nome do menino, e libera o nome, porque se ela desse o nome, amaldiçoaria o menino. Mas aí ele anula o nome que ela deu e ele dá o nome e abençoa o menino. Porque a mulher não pode dar o nome, Deus não deu para ela essa autoridade. Quem dá o nome é o pai. Por isso, quando Gabriel anunciou o nascimento de Jesus, disse para Maria: olha, e o seu nome será chamado Jesus, porque era filho de Deus. Quem deu o nome foi Deus. Então Deus deu o nome para o seu filho, porque é o pai que dá o nome. Desde o Éden. Então entenda que Jabes, acredite você ou não, Jabes vivia debaixo de uma maldição. Eu sei que muitos não acreditam nisso, em maldição. Mas aqui não é teoria, aqui é fato. E o fato é que Jabes vivia debaixo de maldição. E Jabes vai fazer agora algo, Antônio, para mudar a sua história. Porque nada na vida de Jabes dava certo. E Jabes orava. E Jabes era servo de Deus. Só que mesmo sendo servo de Deus, mesmo orando, Jabes não era abençoado, porque estava debaixo de uma maldição. E Jabes faz um negócio com Deus. E aí nós pregamos sobre Jabes, uma história tão linda. E as pessoas choram, né? Mas não muda nada. E a proposta nossa é essa. Não é só chorar, não é só sentir. É o fato, é o fruto, é o resultado, é a realidade. Aí eu falo que o que nós mais precisamos hoje é de realidade. Nós falamos muito de bênção, de milagre, de cura, de prosperidade, mas cadê? Cadê o fato, a realidade? Cadê a prova? Não tem. Aqui tem, né? Glória a Deus. Olha só. Verso 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: o que é invocar? Chamar é recorrer, chamar em auxílio. Então Jabes recorreu a Deus para mudar a sua história. Olha o que Jabes fez. Se me abençoares muitíssimo. Jabes não era bobo. Já que eu vou pedir, Antônio, já que é para fazer, eu vou fazer direito. Não é só me abençoa, Deus me abençoa, não é muito, é muitíssimo. Você está aí, não? Se tu me abençoar, não. Se tu me abençoar muito, não. Se tu me abençoares muitíssimo. Irmão, olha um segredo. Vai falar com Deus, vai pedir alguma coisa, fazer um voto, faça coisa grande, irmão. Esse negócio de curar dor de dente, dor de cabeça, você já passou. Anador cura também. Ó, se me abençoares muitíssimo, e as minhas posses multiplicares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. O que é não ser aflito do mal? É não viver mais debaixo de maldição. O Senhor me abençoa, me arranca debaixo da maldição, me abençoa muitíssimo, multiplica as minhas posses e vai ser comigo. Olha só, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aí eu te digo uma coisa, não foi, e eu procurei, pastor, eu procurei literatura,
conteúdo na internet, até na internet eu fui, sobre o que o Jabes fez para que Deus mudasse a sua história. E eu só encontrei a oração de Jabes. A oração de Jabes. Jabes orou. Aí alguns até falam assim, eu não sei para que esse negócio das pessoas falar que tem que fazer voto com Deus, que tem que ofertar para Deus abençoar. Jabes não ofertou, não deu oferta. Jabes não fez nada com Deus. Ele só orou e Deus respondeu. Eu digo que não. Não foi a oração de Jabes que mudou a sua história. Vou te mostrar aqui. Quem tem aqui a tradução? Deixa eu ver qual que é a minha tradução aqui, que a minha... A minha revista e atualizada. Quem tem essa tradução aí? Revista e corrigida. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Quem tem aí a tradução revista e corrigida? Tem aí? Revista e corrigida. Isso aqui não tem a ver só com a tradução, é só para te mostrar, para te provar o que Jabes fez. A minha também é revista e corrigida. Isso. Olha só. Vai no verso 10. Fala assim, ó. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Aí tem um ponto de exclamação, não é isso? E 3 pontinhos. A sua tem 3 pontinhos? De quem tem 3 pontinhos? Olha, da maioria tem 3 pontinhos. Algumas não tem. Mas se você for no original, não vai ter os 3 pontinhos, mas vai significar o mesmo que os 3 pontinhos, reticência. E o que reticências quer dizer? Continuidade. Então, o texto não terminou aqui. Aconteceu alguma coisa, Jabes falou alguma coisa, que os 3 pontinhos indicam que Jabes falou, mas que não foi escrito. Por quê? Quando Jacó fez um voto com Deus, disse: Senhor, se tu for comigo, lembra? Quando Ana fez o voto, disse: se tu me der um filho. Essa preposição condicional, essa condicionante, aponta que Jabes também fez um voto com Deus. Senhor, se tu me abençoar muitíssimo, se tu fizer que do mal não seja aflito, se tu multiplicar as minhas forças e for comigo, aí Jabes faz um voto com Deus. E o voto que Jabes fez foi tão grande que não foi permitido nem escrever. Deixa aí. Quem conseguir pegar o código vai ativar o princípio aí, o dispositivo. Mas por que estou falando isso? Porque o que mudou a vida de Jabes não foi a oração, foi o voto que ele fez. Jabes, ele fez um voto com Deus. E o voto foi tão grande que não foi permitido escrever. Mas estudando o texto, fica subentendido e provado que Jabes, ele votou a Deus. E foi o voto, o princípio que ele cumpriu, o princípio do voto que mudou a sua vida. E por que nós, a igreja brasileira, com 65,4 milhões de evangélicos, não consegue mudar uma nação? Porque nós vivemos de teorias. Pastor Alain, pastor João Paulo, pastor Eliel, nós não precisamos de multidões. Multidão só faz zoada. Nós precisamos de meia dúzia que viva por princípios. Se eu tiver meia dúzia comigo vivendo princípio, irmão, eu mudo essa cidade. Eu não, Deus. Esse é o problema. As pessoas, as igrejas não estão cumprindo princípios. Por quê? Porque não aprenderam. Por quê? Porque ninguém ensinou. E por que não ensinou? Porque não estudou para aprender. E essa é a nossa proposta. É ensinar princípios. Para que nós possamos viver a realidade do Evangelho. Já deu 10 horas aí, irmão?
Falta 4 horas para dar 10 horas. Mas só para encerrar. Hoje é uma aula inaugural. Falei que eu ia pegar leve, começou tarde. Ó. Hebreus capítulo 11. Versículo 23. Para a gente encerrar por hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 3, na verdade, né? Hebreus capítulo 11, versículo 3, olha só. E isso que eu vou falar aqui agora, porque nós vamos funcionar assim. Como não é teologia sistemática, é princípios, então aqui a teologia é progressiva, não tem fim, pastor Alain. Como que vai funcionar a nossa escola? Os irmãos aqui da internet, como que vai funcionar a nossa escola? Teremos uma aula presencial, com transmissão ao vivo, toda segunda-feira, das 20 às 22 horas. Só que nós temos, eu tive que dividir em 2 módulos. Módulo introdutório, é onde eu vou falar muito sobre a questão, o que são princípios de fato, para as pessoas conseguir, elas mesmas, lendo a Bíblia, elas conseguir decifrar, interpretar, decodificar os princípios, alguns deles. Porque se eu entrar diretamente nos princípios, muitos não vão conseguir pegar, pastor João Paulo. Então eu preciso de 4 aulas, então 1 mês, 4 segundas-feiras vai ser introdutório. Os que fizerem o módulo introdutório vão começar no módulo progressivo. Aí fica quanto tempo quiser. O módulo introdutório vai ter um certificado de conclusão, tudo bonitinho. É o que vai te dar, vai ser o passaporte para o módulo progressivo, porque não tem como entrar no progressivo sem passar pelo introdutório, senão não vai entender nada. Aí vai apertar, né? Não tem como aprender a fazer multiplicar sem aprender quanto que é 1 mais 2, né? Então, tem que aprender primeiro do básico, né? Mas aí, eu vou falar só um pouquinho sobre esse módulo introdutório. Hebreus 11, 3. Escute isso. Pela fé, entendemos... Aqui já está um código. Olha só. Nós aprendemos que a fé, ela é o oposto da razão, não é assim? Sim ou não? Só que olha aqui, pela fé nós entendemos. O que é entender? Entender é compreender. Compreensão é razão. Então eu só tenho razão através da fé. Eu compreendo pela fé. Se aquilo que eu aprendo e compreendo não é pela fé, irmão, sai fora. Chuta que macumba. Eu preciso entender e compreender pela fé. A minha razão tem que ser através da fé. Então é a fé que traz a razão, o entendimento, o conhecimento, a revelação. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha isso, presta atenção. Pela fé nós entendemos que os mundos, que mundos são esses? Mundo dos espíritos e mundo da matéria. Então, tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, eles foram criados. Você está aí, não? Isso aqui é importante, mas isso aqui é para outra aula, é só para você entender como que vai funcionar. Então, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual nem sempre existiram. Eu preciso entender que o mundo dos espíritos nem sempre existiu, ele foi criado. Agora, como que esse mundo dos espíritos foi criado? Assim como o mundo físico, pela palavra. Então, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual foram criados pela palavra. Mas qual palavra? Porque nós entendemos palavra como logos. Palavra pode ser rema. Palavra pode ser verbo. Palavra pode ser dito. O que é o dito? Dito é o mandamento, é o que está estabelecido. Isso é o dito.
Por que eu estou falando um pouco sobre esse versículo? Porque eu tenho que entender, Michele, e os irmãos aí do Instagram, que tudo aquilo que Deus vai criar, primeiro, Ele vai estabelecer leis para regir aquilo que Ele está criando. Deus não faz as coisas como nós, de forma desordenada, nas coxas. Primeiro Ele projeta, para depois Ele criar. E tudo que Deus vai criar, primeiro Ele vai estabelecer leis para reger aquilo que Ele está criando. Só que antes de Deus estabelecer leis, Ele vai estabelecer princípios. Porque princípios são fundamentos, princípios são bases, princípios são alicerces. Primeiro os princípios, depois as leis, depois Ele cria. E olha só, e o que é a palavra o dito? O dito é o que está ordenado, é aquilo que Deus estabeleceu um princípio e em cima desse princípio, que é o fundamento, Ele estabeleceu uma lei, está dito. Dito é o mandamento, dito é a ordenança. Deixa eu ler aqui com os irmãos, Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Olha só, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. O que são céus? Mundo dos espíritos. O que é a terra? Mundo da matéria. Então, o dito de Deus já foi liberado, tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo físico. Tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico tem ordem de Deus para reagir de acordo com o meu comportamento. Então, se eu cumpro os princípios, tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico vão conspirar a meu favor, porque eu cumpri um princípio. Não é eu vou cumprir e Deus vai falar agora, vai acontecer. Não, Deus já liberou a palavra, já deu ordem. A ordem já foi dada, só precisa agora eu cumprir o princípio. No que depender de Deus, já está feito, irmão. Depende de mim agora cumprir o princípio. Agora escute isso. O dito é o que está estabelecido, é o mandamento. Só que esse dito vale tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo físico, pastor Alain. Porque assim, ó, o mundo espiritual, ele está em paralelo com o mundo físico. Em paralelo, os dois não se tocam. Quando se tocam, é quando nós chamamos que acontece algo sobrenatural. Quando os dois mundos tocam, acontece algo sobrenatural. Os dois mundos se tocaram. Então, quando Deus libera uma palavra, essa é a palavra rema. Essa palavra de Deus liberada rema, ela vai reger o mundo espiritual e vai revelar no mundo físico os princípios que regem o mundo espiritual. Observe isso. Deus libera uma palavra rema. Essa palavra vai reger o mundo espiritual e vai revelar no mundo físico os princípios que regem o mundo espiritual. Entenda que os princípios são eternos. Os princípios que regem o mundo espiritual são os mesmos que regem o mundo físico. Agora, observe isso. Volta lá para Hebreus capítulo 11, verso 3. A parte B fala assim, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por quê? Tudo que existe nesse mundo físico, primeiro, por princípio, precisa existir no mundo espiritual. E quando eu cumpro aqui, quando eu consigo, aí aqui agora entra de novo o rema, que é a palavra revelada. Ela rege o mundo espiritual e revela no mundo físico os princípios que regem o mundo espiritual. Quando eu, através dessa revelação, eu só consigo aprender isso por revelação. Quando eu entendo aqui na terra
um princípio espiritual, e eu pratico, pastor João Paulo, na terra, o mesmo princípio, aquilo que acontece no mundo espiritual também acontece aqui na terra. Por isso Jesus ensinou a orar. Vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, trazidas sejam as ofertas no teu altar em santificação do teu nome, e assim venha o teu reino. Porque quando eu cumpro um princípio que é oferta, que não é terreno, mas é espiritual, é da eternidade, quando eu cumpro ele aqui na terra, o que acontece lá, a vontade de Deus que acontece lá, ela é feita também aqui na terra. O reino de Deus que está lá se manifesta também aqui na terra, porque eu cumpri o mesmo princípio. Porque a oferta não é um princípio terreno, ele é espiritual, ele é eterno. Por que Caim e Abel trouxeram aquelas ofertas? Porque Adão ensinou para eles a ofertar. E por que Adão ofertava? Porque Deus ensinou o princípio para ele. Isso é tão espiritual. Para encerrar, vou até fechar minha Bíblia aqui, para encerrar. Antônio, isso é tão certo. A oferta, ela é tão espiritual que até Deus, pastor Alain, por isso que eu disse que Deus não pode fazer, Deus não pode tudo, porque ele não quebra princípios. Porque ele disse que elevou a sua palavra acima dele mesmo. Que a palavra é o dito, é o mandamento, é o princípio. Então, ele não vai quebrar um princípio. Até Deus, para agir, ele age debaixo dos princípios. E para cumprir um princípio, para nos resgatar do inferno e da morte, o próprio Deus precisou dar uma oferta. Isso, irmão, se o próprio Deus teve que ofertar para nos resgatar, isso prova que a oferta não é da terra, ela é do céu, ela é espiritual. Deus teve que dar uma oferta. E por quê? Para cumprir um princípio. Porque antes da criação, ele estabeleceu um princípio. Que se o homem pecasse, ele poderia ser resgatado por uma oferta. Então, até Deus teve que ativar um dispositivo para poder resgatar o homem. Pode. Até o diabo entende esse princípio, e tem muito crente que se diz pentecostal e não entende. Aí quando alguém vai no centro de macumba para fazer um trabalho, o pai de santo fala, só faz para trazer uma oferta. O pai de santo não faz o trabalho se o indivíduo não trazer uma oferta, mas aí o camarada é crente, quer que o pastor ore e abençoe, mas não traz uma oferta. É onde eu falo. O choro, a oração, não vai mudar o coração de Deus. O que vai mudar é eu cumprir o princípio. Amém? Amados, Deus abençoe. Passamos um pouco do horário. Foi a nossa aula. Deus abençoe os irmãos aqui do Instagram. Segue lá a nossa App Reino Underline. Para quem está nos assistindo aí online. App Reino Underline. Nos procure, faça a sua inscrição. Nós iremos dar início à nossa escola. Agora procura para mim aí, passando essa segunda na próxima. Passando essa segunda que vem agora, na próxima segunda, vai ser o início, de fato, da nossa escola. Procure aí para mim, por favor. Dia 15. Passando essa na outra. Dia 22. Dia 20, hoje é a nossa aula inaugural, tá? Então, dia 22, vamos agora abrir as inscrições, não abrimos ainda, vamos abrir as inscrições hoje, tá? Se você quiser fazer inscrição, nos procure aí nas redes sociais, faça a sua inscrição e dia 22 estaremos começando a nossa escola de princípios do reino, de fato e de direito. Pastor, quanto custa? Quanto custa, pastor? Primeiro módulo, que é o introdutório, R$ 97,00. Eu fui instruído a cobrar R$ 297,00 por esse módulo. Mas como eu sou bonzinho, eu falei, vou colocar só R$ 97,00. Então, módulo introdutório, R$ 97,00. O módulo progressivo, que é depois do introdutório, R$ 47,00. Irmão, alguém fala assim, não, mas é muito caro. Irmão,
caro. Olha aqui. Pastor, mas é muito caro. Caro, na verdade é baratinho, né? Tem que ser caro, porque barato é ignorância. A ignorância é de graça. A ignorância é de graça. Para aprender coisa de valor, tem que pagar. Mas é baratinho. O que é R$47 para mudar a vida de alguém? O que é R$97 por algo que vai mudar a sua vida? Isso aqui é para mudar mesmo, não é coisa assim que vai, entendeu? É para mudar. Não é zoada, não. Isso aqui é para mudar a sua vida. É para libertar mesmo. É para destravar, desbloquear mesmo. Amém? Meu pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração, juntamente com o pastor Alain, abençoando a nossa escola, o lançamento oficial da nossa escola. E começa hoje a aula inaugural, mas a partir de hoje já está ativa e operante. Nos abençoar para começar a fazer as inscrições. Se alguém tiver trago oferta, irmãos, pode trazer e colocar no gasofilácio aqui. E nós temos camisetas, tá? Nós temos algumas camisetas ainda, R$35 a camiseta. Se você quiser adquirir a sua, vai estar nos ajudando e nós precisamos, tá, irmãos? Nós estamos precisando, mas é muito mesmo de ajuda e de recurso financeiro. Compre a sua camiseta, nos ajude, R$35 apenas. Está aqui a missionária moderninha, pode passar o cartão também ali, débito, crédito, não tem problema, tá? Pode fazer o Pix, tem o Pix também aí, ó. Quiser fazer o Pix. Ó, rapaz, tem gente chegando agora na escola, meu Deus. Paz, meu querido, Deus te abençoe. Discípulo bom é assim. Amém. Queridos, antes de abençoar, o Espírito Santo me incomodou a falar sobre isso. Eu vou ler só um texto. Está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. O pastor no início falou sobre o dízimo de Abraão. Abraão tinha a bênção, mas precisava de um sacerdote para liberar a bênção. Deus falou comigo, até preparei um vídeo para poder lançar, para incentivar um bocado de incrédulo e quem não sabe honrar para entender o princípio. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. Por que ele reconheceu? Porque o sacerdote trouxe alimento. Todo sacerdote idôneo, ele alimenta você. Se você está sendo alimentado, você está debaixo de uma cobertura de um sacerdote idôneo. Se você não está sendo alimentado, aí você pode selar o jumento e cair na manga. Sabe o que é isso? É ir-se embora. Cair na brequiara. Mas se você está sendo alimentado, você tem um sacerdote. Bem, eu vou orar, depois eu vou passar para o pastor Alain. Pai, o ensino da palavra agrada o teu coração. Então é nisso que essa escola decidiu se mover. Na verdade, Deus, o Eliel não decidiu nada. Quem decidiu tudo foi o Senhor. Então, eu tenho só um pedido a fazer. Sustenta essa escola de pé. Porque se o Senhor der as revelações ao Eliel e ele sustentar o povo vivo e nutrido, o povo sustentará essa escola de pé. Deus, que essa escola seja referência na nação brasileira, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos.
Pai, nós te damos graças, na verdade, louvamos o teu nome por esse ambiente que foi preparado, por esse tempo que o Senhor providenciou para nós. Porque nós sabemos, Pai, que não é só sobre transferir conhecimento, mas é sobre nutrição, alimento, é sobre gerar acesso. Então, Pai, em nome de Jesus, continua usando teu filho, que ele continue, Senhor, abrindo os corações das pessoas, mas que ele principalmente gere acesso ao reino, porque nós sabemos, Pai, que tudo que nós ligamos na terra está ligado nos céus. E se tem algo que fala de riqueza, que tem algo que fala, Senhor, sobre conhecer o teu coração, Senhor, é nos céus. E o Senhor está transferindo porções dos céus para a terra, e está usando homens como o pastor Eliel para isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, antes de pedir para a escola, eu peço para o teu filho, que o Senhor venha, Senhor, suster, prover, providenciar tudo que o teu filho precisa. Um tempo de qualidade, em nome de Jesus, na vida dele. Pai, eu não sei se ele vive de tempo integral, mas eu acredito, Pai, nesse tempo na vida dele, e eu profetizo um tempo, Senhor, de qualidade na vida do teu filho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor sustente a casa dele. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe o coração dos discípulos, e que o Senhor providencie tudo para esse lugar, tudo, Pai, porque nós sabemos que tudo já está feito no reino espiritual, e nós queremos trazer isso agora para o reino físico, em nome de Jesus. Obrigado por esse ambiente, obrigado por conhecer mais um pouquinho do teu corpo, e em nome de Jesus, nós queremos desfrutar disso na totalidade. Por isso, honra o teu filho, unge o teu filho e guarda o teu filho, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amados, eu quero somente agradecer a toda a equipe EP Reino. Rapaz, Deus me deu pessoas aqui que o mínimo o mais ruim aqui produz 60 por 1, pastor João Paulo. Porque tem crente que é tão ruim que não produz nada, né? Mas aqui o mais ruim produz 60 por 1. Então, sim, são poucos, mas são poucos que valem por muitos. O André ali, meu Deus do céu, queria ter uns 4 André, assim. Uns 4 tava bom. Até o Júnior veio ajudar aqui, a Andressa ali, o Luzimar, Tiago, Michele, Alessandra, Alexandre, minha esposa, pastora Verônica, Urivânia, meu Deus, o Guilherme, meu pai, Guilherme, o Alex, quem mais? Teve mais uns aí, mas não vieram, né? Irmão, eu falo assim, pastor João Paulo, que o que nós precisamos é de pessoas. O maior ativo que existe são pessoas. Até Deus precisa de pessoas. Então nós devemos identificar as pessoas corretas, né? Honestas, leais, e honrar essas pessoas, porque assim o reino de Deus vai crescer e avançar. Amém? Amado, que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Por onde quer que você andar, Deus guarde a tua entrada e a tua saída. Deus te prospere em nome de Jesus. Amém.